Concertos Internacionais apresenta A Bela Adormecida, de Tchaikovsky. O Bolshoi, num dos mais famosos balés do mundo. A Bela Adormecida, em Concertos Internacionais. Hoje, depois do Jornal da Globo. Globo e você, tudo a ver. O PPR adia o lançamento da candidatura do senador Esperidião Amin à presidência da República. A festa foi transferida por causa da morte de Ayrton Senna. A candidatura do senador Esperidião Amin foi confirmada pelo prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, mas o lançamento oficial ficou para o dia 6. Em Brasília, o PSDB selou hoje a aliança com o PFL e o PTB. Agora o PFL precisa indicar o vice de Fernando Henrique Cardoso. A coligação precisa ainda ser aprovada pelas convenções dos três partidos, marcadas para o dia 14 de maio. Foram 350 anos de dominação branca absoluta. Mas agora a população negra da África do Sul comemora nas ruas a vitória do líder Nelson Mandela. Pela primeira vez em toda a história do país, os negros puderam chegar perto das urnas. O presidente Frederic de Klerk já reconheceu a vitória do Congresso Nacional Africano, que tem mais de 60% dos votos apurados até agora. Nelson Mandela, herói da libertação negra, prometeu continuar como presidente a buscar uma vida melhor para todos os sul-africanos. Foi o fim de semana mais triste do esporte brasileiro, mas a vida segue. Também na Europa, brilhou a estrela de dois conterrâneos de Ayrton Senna. O zagueiro Ricardo Gomes levou o Paris Saint-Germain ao título francês. E depois de 8 jogos, Romário voltou a marcar e deixou o Barcelona a 1 ponto do La Coruña, líder do campeonato espanhol. O Barcelona precisava vencer o Sporting de Gijón para se aproximar do La Coruña. Amor marcou o primeiro gol depois do passe magistral de Romário. Segundo tempo, esse é o terceiro gol do Barça, com a marca registrada de Romário depois do cruzamento. No último minuto do jogo, Romário espera a falha do Beck e entra na área como só ele sabe fazer. O Barcelona ganhou por 4-0 e está a 1 ponto do La Coruña, de Bebeto e Mauro Silva. Faltam 2 rodadas para a final do Campeonato Espanhol. Também no Campeonato Francês teve gol de brasileiro. Depois do escanteio cobrado por Valdo, Ricardo Gomes cabeceia com vontade e vai comemorar o gol do título com a torcida. Paris Saint-Germain 1, Toulouse 0. Festa do Paris Saint-Germain dos brasileiros Valdo, Ricardo Gomes e Raí. O time é o novo campeão francês. A tragédia atingiu duramente a equipe Williams, que se reuniu hoje na Inglaterra. Em Londres, claro, a notícia também teve grande repercussão. Na programação da noite, as televisões na Inglaterra deram destaque ao acidente de Ayrton Senna. Os jornais que circularam à tarde também falavam da tragédia, da investigação que já começou para apurar as causas do acidente. O dia mais negro da história da Fórmula 1 foi a manchete do Daily Mirror, jornal popular da Inglaterra. No aeroporto de Heathrow, o chefe da Jordan, equipe de Rubinho Barrichello, disse que voltava para Londres depois de um fim de semana maluco que precisa ser investigado. Na sede da Williams, a 100 quilômetros de Londres, os fãs do piloto brasileiro levaram flores e admiração pelo ídolo. Ayrton Senna vai ficar na memória de todos nós, diz este inglês. A dedicatória do fã diz tudo. A Williams vai encontrar um substituto para Ayrton Senna. A Fórmula 1, não. O chefe da equipe, Frank Williams, chocado com a morte do piloto brasileiro, não deu entrevista. Distribuiu uma nota oficial dizendo que sentiu o maior orgulho por ter sido uma Williams o primeiro carro que Senna dirigiu. Amanhã, a Williams se reúne na sede da equipe para avaliar o acidente com Senna e o chefe, Frank Williams, deve falar à imprensa. O presidente Carlos Menem mandou hoje ao presidente Itamar Franco uma emocionada carta em nome de todos os argentinos. A tragédia deixou de luto o automobilismo mundial, disse Menem. Os jornais argentinos e os de toda a América Latina
procuraram retratar o tamanho da dor. Na Argentina, morreu o maior talento da Fórmula 1. No Peru, que se calem os motores. No Uruguai, morreu o maior. E na Bolívia, não haverá nunca outro Senna. Argentinos e paraguaios choram a morte de Ayrton Senna como se ele fosse um compatriota. O maior campeão da história da Fórmula 1 disse que morreu o sucessor dele. O piloto brasileiro era o herói de todos na fronteira do Brasil com esses dois países, na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje de manhã, na Ponte da Amizade, que une o Brasil ao Paraguai, os policiais federais e os turistas fizeram 2 minutos de silêncio em homenagem a Ayrton Senna. No Paraguai, nem a greve geral chamou tanta atenção. 2 dos principais jornais do país usaram toda a primeira página com fotos do acidente de Senna, que também era um hermano paraguaio. A gente sentiu como se fosse perder algo da família da gente, né? Não podia acreditar. Não, me dá frio até agora. Por mim? Nossa, ele é um anjo. Na Argentina, todos os jornais destacaram o acidente. O piloto Juan Manuel Fangio, 5 vezes campeão mundial de Fórmula 1, que passou mal quando soube do acidente, disse que Senna humanizou a Fórmula 1, que era só tecnologia, e que gostaria que o piloto brasileiro superasse a sua marca. Fangio disse ainda que com a morte de Senna, morreu seu sucessor. Em homenagem ao piloto Ayrton Senna, os policiais federais suspenderam a Operação Padrão, que durava 20 dias na fronteira do Brasil com o Paraguai. Até as luzes da Ponte da Amizade, que une os dois países, lá ao fundo, estão apagadas. Mas amanhã, a partir das 8h30 da manhã, os policiais recomeçam a revistar todos os carros que passarem por aqui. Juca, a nossa geração nunca viu uma comoção assim, né, tão grande. É difícil expressar o que a gente sente. Lília, o jornalista esportivo, num certo ponto, num certo aspecto, é um afortunado, né? Porque ele pode trabalhar com os seus ídolos. Essa é uma possibilidade rara, a de trabalhar com as pessoas de que a gente gosta, que a gente admira. Mas quando acontece uma tragédia como essa, a gente sente igual ao torcedor comum, aquele torcedor que nunca pôde estar perto de um ídolo como Ayrton Senna. Ontem a gente ouviu o Wilsinho Fittipaldi dizer que a Fórmula 1 é um esporte maldito e apaixonante. A gente viu o Niki Lauda se perguntando se fazia sentido. E a resposta é sim. Vale a pena porque uma paixão faz tudo valer a pena. Principalmente se a alma não é pequena, como disse Poeta. Por isso eu quero homenagear aqui o Senna, lembrando do Galvão Bueno, que lamentava ontem a perda mais do que um ídolo, a perda de um amigo. A voz do Galvão, no momento em que ele disse, Senna bateu, não me sai da cabeça. E ele continuou. Narrou ainda por mais de 1 hora, até o fim. É muito difícil imaginar o quanto foi difícil para ele fazer isso, o que ele teve de suportar. E ele fez o que o Senna faria, não parou. A única coisa que eu sei é que em quase 500 anos de história do Brasil, jamais a morte de um brasileiro comoveu tanto o mundo inteiro. Lília. Obrigada, Juca. Revelada outra face de Ayrton Senna, a da solidariedade, mantida sempre em segredo por ordens expressas dele. Senna fazia generosas doações a deficientes físicos. A morte dele emociona também os ídolos. Emerson Fittipaldi e outros pilotos de fama internacional que participam da Fórmula Indy nos Estados Unidos choram a tragédia. Você vai ver já já. Brasília com sol. A nebulosidade aumenta no fim da manhã. O tempo voa. Use Condor. O Papatudo está fazendo ano com uma grande novidade. 10 números coringa para você marcar e poder ganhar 1 milhão na hora. O que você já marcou vale para concorrer a 60 milhões por série.
todo domingo você acompanha um sorteio de 8 dezenas. São 40 números, fora esses 10 números que você já ganhou quando comprou. Experimente o Papa Tudo de aniversário. O prêmio é ó... Só quem tem caminhos como estes poderia projetar um carro com uma agilidade e estabilidade deste tipo. Da Itália para você, Fiat Tipo. E dê tchau para os outros importados. O tempo voa. Use Condor. Monty Python e o Cálice Sagrado. As aventuras dos Cavaleiros da Tábua Redonda, na visão de um dos grupos mais irreverentes da história do cinema. Monty Python e o Cálice Sagrado. Hoje, na Sessão Comédia. Globo e você, tudo a ver. Um outro lado de Ayrton Senna foi conhecido só agora, o da solidariedade. Em troca das doações que fazia a pacientes do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo, Senna pedia apenas silêncio. Ele conheceu o Centro de Reabilitação em 86, quando teve que ser tratado e medicado por causa de um problema no ombro esquerdo. Ficou comovido com a luta de adultos e crianças para se recuperar. Passou a fazer doações e a pagar despesas médicas. O hospital não revela quanto ele chegou a doar. Eles informam apenas que, se não fosse o nosso Senna, o hospital não poderia comprar, por exemplo, um equipamento bem mais moderno do que este. E não poderia gastar o equivalente a $200 mil em novas máquinas que ainda vão ajudar muita gente. Ayrton Senna também ajudou na construção do hospital da Associação de Assistência à Criança Defeituosa de São Paulo. Ele doou $100 mil há cerca de 4 anos. Foi a maior doação de pessoa física já recebida pela ACD. Senna dava dinheiro ainda para uma entidade que presta assistência médica aos índios e seringueiros do Acre. No mês passado, só no mês passado, a contribuição foi de 40 mil libras esterlinas, $75 mil. A entidade trabalha com a Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Alto Juruá, que foi presidida por Chico Mendes. Morreu um verdadeiro gigante. Com essas palavras, o New York Times, um dos mais importantes jornais do mundo e que normalmente dedica pouco de seu espaço à Fórmula 1, informou sobre a morte de Senna. A notícia teve destaque em toda a imprensa americana. Em Nova York, pelo que assistisse televisão ou lesse os jornais, saberia da morte de Senna. Saberia até quem ele foi, o que ele fez. Mas as pessoas nas ruas lotadas não teriam a menor ideia do vazio que a morte dele deixou entre os brasileiros que moram ou que estão aqui. Para quem está fora e vê realmente o carro dele saindo em velocidade e essa morte brutal dele, é um choque muito grande para todos os brasileiros. E Alexandre, e Adriana, mãezinha está curtindo muito aqui, mas muito triste mesmo. Eu quero que vocês comprem todas as revistas que saiu, Ayrton Senna. E guarda o jornal para mim, por favor. Com caras derretidas de tristeza, as pessoas na Rua 46, Rua dos Brasileiros, perguntavam, lembravam, falavam tantas vezes em Senna que a morte dele virou um ponto dolorido. Um dos americanos a sentirem muito a perda de Senna foi o piloto Michael Andretti, que ano passado foi companheiro dele na McLaren. Andretti elogiou Senna como piloto, mas muito mais. Disse que o brasileiro tinha sido um ótimo amigo. Emerson Fittipaldi, em Miami, parecia como que anestesiado, mas ainda arrasado. A perda do Ayrton não é só no mundo do automobilismo, mas ele representa um atleta internacional
que conseguiu numa carreira brilhante o que poucos atletas em qualquer tipo de esporte conseguiu. E eu acho que o esporte está de luto no mundo, não só o automobilismo. Para mim vai ser muito difícil assistir um grande prêmio sem ver o Ayrton. Para Emerson, a morte de Senna é como para todos os pilotos um momento de medo. E ele tem razão para isso. A morte de Senna vem num momento particularmente difícil por aqui, porque a partir dessa sexta-feira começam os treinos para as 500 milhas de Indianápolis, a prova mais perigosa do automobilismo mundial. 4 brasileiros, Emerson, Gu Jianmin, Marco Greco e Raul Boesel, e mais Nigel Mansell e Michael Andretti, que era parceiro de Senna no ano passado, vão estar participando, sentindo e lembrando da morte de Senna. A homenagem dos pilotos de amanhã ao grande ídolo. Eles acham que Ayrton Senna será sempre um símbolo para todos os que amam a velocidade e o ronco dos motores. Em instantes. Rio de Janeiro com tempo nublado e chuviscos pela manhã. O sol só aparece à tarde. Esse é meu sonho de consumo. Mas atualmente só dá para fazer uma coisa com ele. Você sabe como é, né? A gente tem que ser realista. Mas tem uma saída. Se pagar só um pedacinho por mês, de repente dá. Consórcio Mesbla. Pode sonhar, que a gente garante. O charme da geração 60. O charme da geração 70. O charme da geração 80. O charme da geração 90. Fashion Mall. Dia das Mães. Dia de charme. Porcos limpinhos, sem doenças e com maior valor de mercado. Isto é suinocultura moderna. O resto é porcaria. É o que você vai ler na revista Globo Rural deste mês, que mostra também o programa de qualidade que está levando nossa banana para o primeiro mundo. No caderno de economia, as previsões otimistas para a safra da temporada. Revista Globo Rural, a palavra do campo. Só podia ser da Globo, claro. Você não precisa de champanhe francês. Precisar não precisa. Existem inúmeras bebidas semelhantes. Água com bolinhas, refrigerante gasoso. Ainda bem que você não precisa de champanhe francês. Assim, você pode beber champanhe francês sempre que não precisar. Diners Club, o cartão de quem não precisa. No Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, a nova geração de pilotos sofreu um baque com a morte do ídolo. Os meninos chegaram a interromper os treinos com os karts, mas foi por pouco tempo. A emoção tomou conta dos gaúchos de todas as idades. Não é mentira, não é verdade. Amor, não. Vamos deixar. Desculpa, não. Ela era muito fã dele, deixa. Os gaúchos transformaram as lágrimas em oração. Em todas as igrejas de Porto Alegre, foi rezada uma missa para Ayrton Senna. A saudade de Senna atingiu os jovens pilotinhos, estes que começavam a vida inspirada no tricampeão mundial. Para evitar um fim antecipado à carreira destes pilotinhos, o professor desta escola de pilotagem deu uma lição especial, de que o sonho não acabou, que eles devem continuar correndo, para quem sabe ser um dia o que Senna foi para eles. Eu tenho certeza que se o Senna estivesse aqui conosco, ele ia dar maior apoio para vocês, tocar para frente esse esporte que vocês tanto gostam. Os alunos tentaram achar o motivo da morte do ídolo. Eu acho que pegou óleo no pneu. Quem sabe Deus não construiu um autódromo, chamou ele para dar umas voltas. Não sei. O que pode ter acontecido com ele? Vou continuar correndo, mas não vai ser igual. Ayrton Senna, o piloto mais espetacular da moderna Fórmula 1, nunca escondeu de ninguém. Tinha um estilo todo seu. Tinha não.
Ayrton Senna tem estilo. Sempre vai ter. Não me sinto o maior ídolo brasileiro. Não me sinto tão importante assim. Meu objetivo é ganhar corridas e vencer campeonatos. Não faz diferença quem vem em segundo, terceiro ou quarto. O medo é o fator que determina certos limites. Bem administrado, ele é positivo e funciona como elemento de preservação. Eu sou um viciado em emoções fortes. Quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. Eu nunca considero a possibilidade de um acidente. O escritor russo Leon Tolstói dizia que o homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. Tolstói disse mais: quem não tem medo da morte possui tudo. Ayrton Senna do Brasil tinha o poder ilimitado de cavaleiro medieval, porque era, acima de tudo, um bravo. Na mitologia nórdica, só os grandes guerreiros que morriam nas batalhas eram levados para o Valhalla, o paraíso exclusivo dos audazes e destemidos. O guerreiro Senna liderava a corrida de domingo quando, no meio do caminho, surgiu a curva Tamburello. Aí veio um anjo torto, desses que vivem nas sombras, como ensinou o poeta, para nos roubar o herói. Mas existe um circuito mágico. É o autódromo da nossa memória. E nesse não tem para ninguém. Às vezes bate sol, noutros dias chove. E na água, ele é um predador como o grande tubarão branco. O piloto de capacete amarelo e verde contorna a curva da ausência, pisa forte na reta do vazio e mergulha para mais uma vitória. Triunfo do povo, traduzido na voz de quem tantas vezes testemunhou chegadas inesquecíveis. Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! 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 Bandeira quadriculada por polieterno da nossa saudade. Vencedor num país de perdedores. A face orgulhosa e primeiro-mundista do Brasil. Acelera, Ayrton. Vem ganhar para sempre. Ainda mais agora que você tem uma gasolina imbatível, batizada com as nossas lágrimas. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Voe de graça com Mileage Plus United. Boxe Internacional. Um super combate. Lennox Lewis e Phil Jackson. Valendo o título mundial dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe. Apesar de ser pugilista profissional há apenas 5 anos, Lennox Lewis já garantiu um lugar na história do boxe. Ele é o primeiro inglês que consegue o Mundial dos Pesados neste século. A Inglaterra não tinha um campeão dos pesados desde que Bob Fitzsimmons foi nocauteado pelo americano James Jeffries em 1899. O tabu foi quebrado há 2 anos, quando o Conselho Mundial entregou a Lennox Lewis o cinturão abandonado pelo americano Riddick Bowe. Este é o título que Lewis defende agora pela 3ª vez. Lennox Lewis e Phil Jackson, nesta sexta, depois do Jornal da Globo. Boxe Internacional. Oferecimento Ruffles, a batata da